Oi, eu sou a Miliane e eu vim compartilhar com vocês o capítulo 2 de Filipenses que estamos no devocional, na série de devocional de Filipenses, a Carta da Alegria. E hoje se no capítulo 1, né, nós falamos sobre a alegria em meio ao sofrimento, nós vamos falar hoje no capítulo 2 sobre a alegria do servir. Então, Paulo vai relembrar que, como Cristo teve essa mente, teve uma atitude de não ser igual a Deus, que ele vai falar no capítulo 2, a partir do 5, mas ele teve a atitude de ser servo. Então, e ele traz um poema, né? Ele traz uma algo assim lindo, né? No 7 vai falar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo até a morte e obediência, e essa morte sendo morte de cruz, né? Então a beleza da humildade de Cristo sendo revelada aqui no capítulo 2 de Filipenses e a alegria em servir. Então aqui Paulo também vai dizer que por essa alegria em servir, ele vai dizer assim: nada façais por contenda ou ambição egoísta, mas com humildade, considerando uns os outros superiores a vocês mesmos, e logo apresenta o exemplo supremo da humildade de Cristo, que é esse versículo que eu li anteriormente, né? Então ele está dizendo que a nossa atitude tem que ser essa mesma atitude de Cristo, essa mesma mente. Cristo tinha essa mente. Ele não se usurpou ser igual, mas ele veio como servo para que ele pudesse servir com a sua vida e servir com a sua morte, como vai falar também no livro de Marcos, né? Marcos também traz essa ideia do Cristo servo, que serviu em vida e serviu em morte. E embora Jesus sendo Deus, ele não se considerou ser igual a Deus, mas o que devia se apegar mesmo, ele que era ser como Deus, não, ele podia ter pensado, não, eu sou filho do Deus vivo e eu tenho aqui, não tinha essa soberba, né? Não, ele se tornou um servo. Então, esse é o coração do evangelho, né? Que Deus, o próprio Deus, né, que criou todas as coisas, porque a Bíblia diz que antes de todas as coisas lá ele estava, ele se tornou servo, se fez servo e para que pudesse nos servir. Então o Criador, ele se humilhou, né? Aquele que levantou a sua na sua morte ele levantou a criação, porque a criação estava caída em delitos e em pecados. Então, por sua servidão na sua morte, ele levantou agora a sua criação, porque ele nos concedeu a vida e a vida dele. Então, Jesus ele não veio para ser servido, então ele veio para nos servir. E essa atitude ela deve marcar a nossa vida. Ela também deve colocar como um princípio de todo cristão que a alegria verdadeira não se encontra em ser exaltado, mas servir uns aos outros. Por isso que Jesus diz: amai uns aos outros assim como vocês amam a vocês mesmos, né? Então, quando o mundo nos ensina que a gente tem que ter reconhecimento, que a gente tem que ter honra, que a gente tem que ser o primeiro, Cristo ele diz que não. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Então, Paulo ele completa nesse capítulo 2 que Deus ele exaltou Jesus Cristo na mais alta posição e deu o nome que está acima de todo nome. Isso está lá no versículo 9. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e deu o nome que está acima de todo nome. Então a exaltação de Cristo ela vem depois da obediência. Cristo primeiro serviu com a sua vida nos tempos do seu ministério, morreu e ali nessa morte em obediência ele foi reconhecido, foi glorificado por Deus. Então após a sua obediência no seu servir em vida e em morte, ele também foi exaltado, glorificado após esse seu período de obediência, não antes, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender, que a gente acha, eu pelo menos, às vezes fico pensando que não é primeiro o que Deus nos tem a dar. Primeiro a gente obedece, segue uma linha de obediência, de submissão à autoridade de Deus, para que no tempo oportuno, quando Deus assim convier, né, vamos dizer assim, Ele vai nos exaltar. Então, esse servir aos outros não nos faz menos, né?
mas nos faz mais parecidos com Cristo Jesus. E quando entendemos que servir já não é só um fardo pesado, mas é um privilégio. Servir aos outros é um privilégio. A Bíblia diz que antes dar do que receber. Então, quando a gente tem esse entendimento de servir, de dar, nós somos acrescentados. Porque no dar, a gente não está sendo egoísta só em pedir para si, mas a gente está dando algo de nós. Isso faz com que seja um crescimento para nós. Nós crescemos quando nós damos alguma coisa, nós ajudamos uns aos outros. Então, isso nos faz sermos parecidos com Cristo. E Paulo ele vai mencionar 2 exemplos práticos de fé, né? Que não buscou protagonismo. Se não fosse eles serem mencionados por outros, como por próprio Paulo, nós não saberíamos nem da vida deles, que foi o próprio Timóteo e o Epafrodito, que ele vai falar no partir do versículo 19, né? Ele vai dar esse exemplo de fé de 2 pessoas que não tinham protagonismo algum. Então isso nos ensina que a grandeza do reino, ela não está nos status, nos títulos, né? Mas ela está nas nossas atitudes, né? Então quando a gente entende essa parte, a gente entende que servir ao outro, está toda a essência do evangelho de ser como Jesus. Nós colocamos para nós que a própria palavra de Deus, ela vem nos ensinar isso. E a Bíblia diz que aquele que muito foi perdoado, muito ama. Então nós devemos amar muito, tanto a Jesus como os seus mandamentos. E de todos os mandamentos, ele resumiu em um principal, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente muito ama Jesus, a gente precisa aprender também a amar os nossos irmãos. A Bíblia diz que Deus é amor, né? E não tem como a gente falar que ama Deus se não amamos ao nosso próximo. Então, nesse capítulo 2, nós entendemos sobre isso, essa beleza da humildade de Cristo em vir como servo e por que nós devemos ser diferentes, né? Então, essa é o nosso devocional de hoje, de Filipenses capítulo 2. E essa carta da alegria, né, como eu já disse, essa é uma carta muito inspirada, muito assim, nos traz princípios que precisamos colocar em prática em nosso dia a dia, para de fato conhecermos a mente de Cristo, porque aqui em Filipenses 2 está falando que essa é a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? É ter uma atitude de humildade, ter uma atitude de servir, ter uma atitude de amar ao próximo, de obedecer a Deus antes de ser exaltado. Primeiro obedecemos ao Senhor em tudo que Ele nos manda. E assim servindo uns aos outros, amando uns aos outros, porque lá no capítulo 1 ele vai falar sobre a importância do amor, que é no verso 9 do capítulo 1, ele fala: essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais no entendimento, no conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor. Então, Paulo está dizendo que a oração dele é que no amor nós possamos crescer em entendimento e conhecimento, para discernirmos o que é melhor. Então, o amor, ele tem essa particularidade, né, de nos fazermos mais entendidos, de ter essa mente de Cristo, porque Cristo amou e amou até o fim, assim a palavra de Deus diz. Então, assim, eu gostaria de compartilhar contigo essa reflexão, que você tenha esse entendimento que, assim como Cristo, temos essa mente, essa atitude de Cristo de servir em humildade, assim é para nós também. E que essa palavra possa inspirar o seu coração e te abençoar. Amém? Que Deus abençoe você.